E aí, Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou William dos Santos e hoje vou compartilhar um CRUD Full Stack. Então, vamos utilizar o MySQL como banco, no back-end vamos utilizar Node e front-end vamos utilizar o React.js. Então, o projeto vai ser um cadastro de usuários que vai ter esse layout. Vamos ter a seção do formulário aqui e a seção do grid, tá? Eu vou fazer um teste adicionando um usuário, por exemplo, o teste. O e-mail vai ser teste@teste.com e o telefone eu vou colocar um qualquer aqui, beleza? A data de nascimento eu posso colocar 1/1/2000 e clicar em salvar. Ele retorna um feedback para o usuário, que o usuário foi criado com sucesso, tá? E na edição desse usuário, eu posso colocar, por exemplo, o usuário 2, o e-mail também editar aqui, editar o fone e colocar a data de nascimento em 2004. Vou clicar em salvar. Ele já adicionou o usuário aqui no grid, com as informações atualizadas. E ele também ordena esse grid de forma alfabética, tá? Pelo nome. Além da inclusão, edição e listagem, temos a opção de exclusão para fechar o CRUD. Então, ao clicar aqui na lixeirinha, ele vai remover o usuário e também vai retornar que o usuário foi deletado com sucesso. Então, é basicamente essa aplicação que vamos construir hoje. E feita a parte da apresentação, vamos para a parte do código. Então, o primeiro passo vai ser a criação do nosso banco. Se você não tiver, basta acessar o site do mysql.com/downloads aqui, acessar essa opção. No meu caso vai ser MySQL Installer for Windows. E selecionar esse pacote mais completo. A instalação é bem simples, o único passo que tu vai se atentar é no momento que você vai adicionar a senha do banco e adicionar um usuário para você utilizar esse banco. Se tiver alguma dificuldade, tem alguns tutoriais na internet aqui mostrando passo a passo da instalação. Então, após a instalação, basta abrir o MySQL Workbench e aqui vamos em esquemas. No meu caso, eu já tenho aqui como CRUD, que é o do banco que eu criei. E para criar um novo, basta dar um botão direito e Create Schema. Aqui eu vou chamar como CRUD2, você pode colocar só como CRUD mesmo. E vou colocar Apply. Aqui eu vou dar um Apply e Finish. Ele já criou o nosso banco aqui. Eu vou criar agora a tabela de usuários, Create Table. Vou chamar a tabela como usuários. Vou colocar a primeira coluna aqui como ID e vou marcar que vai ser uma primary key, not null, e vou marcar como auto-increment para gerar automaticamente esses IDs. A segunda coluna aqui vai ser a de nome. Vou colocar um varchar aqui de 245 para caber bastante informação. E vai ser not null, ou seja, tem que informar. A segunda aqui vai ser o e-mail, que eu também vou deixar com 255 e not null. Vamos criar uma coluna para o fone, vou deixar 45 mesmo e not null. E por último, a data underline nascimento. E aqui no tipo da data, eu vou colocar como date e not null, beleza? Então, feito isso, vamos clicar aqui em Apply. Ele dá o código aqui como que ficaria criar na mão, né? E vamos clicar em Apply. Finish. E está criado o nosso banco. Então, para a gente consultar aqui, basta vir aqui em Tables, botão direito aqui em Usuário, Select Rows Limit 1000. Eu posso adicionar um manualmente aqui, por exemplo, o nome Will. will@teste, um fone qualquer aqui, e uma data de nascimento. Vou colocar 2000-01-01, ok? Clico no Apply aqui, Apply e Finish, e adicionou o usuário aqui para nós. Para a gente trabalhar localmente com MySQL é necessária uma configuração, para não dar nenhum erro. Aqui vamos adicionar mais uma instância de SQL e vou colar um código aqui que tu também tem que executar caso você nunca tenha feito isso. Então, eu vou dar um outer user
um usuário root que vamos utilizar no nosso back-end, @localhost. Então isso aqui para a gente utilizar localmente. Identify with MySQL native password. Aqui você vai passar a senha do teu usuário, que no meu caso aqui é o willdev123, e clicar aqui para executar, tá? Então feito isso, já está tudo certo com o nosso banco aqui. Então agora vamos construir o nosso código aqui. Eu abri o VS Code, criei uma pasta como CRUD e abri ela. Dentro dessa pasta eu vou criar mais duas pastas. A primeira vai chamar API, que vai ser o nosso back-end, e a segunda eu vou chamar como front-end. Vai ser o nosso front, né? Eu vou dar um Ctrl J para abrir o terminal. Vou acessar a pasta com cd API, tá? Vamos construir o nosso back-end aqui. E vou criar o projeto Node com npm init -y. Então ele já criou o pax.json aqui. E agora vou instalar as bibliotecas que vamos utilizar para a construção dessa API. Então vou dar um yarn add express para a construção da API. O Nodeman é para ele compilar em tempo real a cada vez que eu salvar, não precisando pausar o projeto e startar novamente. O MySQL, que vai ser o nosso banco, e o CORS para não dar nenhum conflito por estarmos rodando localmente. Vou dar um Enter. E já instalou tudo aqui. Então aqui no pax.json, nesse script, vou tirar esse teste e vou colocar start nodeman index.js e vamos criar esse index aqui. Então aqui na pastinha API, eu vou criar um novo arquivo como index.js. Aqui também no pax.json, para a gente fazer a importação das nossas bibliotecas e arquivos, vamos colocar o type por módulo, tá? E salvar. Vamos fechar o pax.json aqui. Então aqui no index eu vou começar importando o express, from express. Vou criar uma const app igual express e vou fazer esse app escutar a porta 8800. Além disso, para a gente utilizar o modo JSON para posts e put, tá, que são alterações, vamos habilitar aqui com o app.use e também vamos dar um app.use no CORS, que para evitar alguns conflitos rodando localmente, tá, de acesso. Vou importar o CORS aqui e vou salvar. O próximo passo vai ser a configuração do nosso banco. Então aqui na pastinha API, vou dar um new file como db.js. Então eu vou importar o MySQL, tá? From MySQL, e vou exportar uma const db igual MySQL create connection. Então aqui o host vai ser localhost, o user vai ser root, né? Por isso que a gente configurou no banco daquela forma, e o password vai ser a senha do teu usuário. O database aqui, no meu caso, eu coloquei como CRUD2, porque já havia CRUD, tá? E vou clicar em salvar. Então o próximo passo vai ser a configuração da rota para os nossos usuários. Como é um CRUD simples, vai ter só uma rota, que é para os nossos usuários. Então aqui na API, para ficar bem organizado, eu vou criar uma pasta como routes, e dentro vou criar um único arquivo como users.js e vou criar uma pasta como controllers, que vai ter também um único arquivo como user.js, só para ficar bem organizado aqui, beleza? Então aqui dentro da pasta routes, nesse users.js, eu vou importar o express também. E do express eu vou criar uma const igual express.router para indicar que isso aqui vai ser uma rota. Eu vou exportar por default esse router. E para essa variável router eu vou atribuir o método get desse usuário aqui. E como primeiro parâmetro vai ser uma barra indicando que o get vai ser na raiz dessa rota e vou chamar uma função getUsers. Essa função getUsers a gente vai chamar lá na controller que tem o arquivo user.js. Então eu só vou salvar e aqui nessa controller eu vou criar o método get, vou importar o nosso banco que configuramos, tá?
E vou exportar uma const get users, igual a gente está solicitando aqui, passando aqui a requisição e o response. Como é um get users, a gente não precisa usar o request, né, que é o que o usuário envia para o nosso back-end aqui. E dentro desse método, eu vou criar uma const como que de carry, igual select, asterisco indicando que eu vou pegar todos os campos from usuários. E vou pegar esse DB aqui, que basicamente é o nosso MySQL.carry, para fazer uma carry. E vou passar como primeiro parâmetro esse nosso select aqui em cima, vírgula, uma função que vai ter o nosso retorno. Se tiver algum erro, eu vou fazer essa verificação. Se tiver algum erro, ele vai retornar um JSON com esse erro. Caso não, eu vou retornar o status code 200, dizendo que está ok, e vou retornar em JSON aqui a listagem de todos os nossos usuários. Então vamos salvar aqui. E aqui no index, então vou dar um app use bara, como é um CRUD simples, a gente vai criar na raiz do projeto, então não vai ter nenhuma rota tipo bara users, bara produtos, e vou chamar essa rota aqui, tá? Então vou importar aqui em cima user routes, então o fluxo ficou esse. Aqui no arquivo index, que eu estou usando o Express, eu estou indicando que para o meu app, no caminho inicial, eu vou pegar a rota user routes. Então aqui em user routes eu estou indicando que é uma rota. E no método get, né, que eu quero pegar alguma coisa na rota inicial dessa rota, eu vou fazer um get users. Esse get users, então ele vai lá no nosso banco e traz para nós. E assim a gente finalizou o primeiro método. Então para ver se isso daqui está funcionando, eu vou abrir o terminal e vou rodar o projeto com yarn start. E vou dar um enter. Para ver os dados carregados, basta vir aqui no navegador, abrir uma nova guia aqui e acessar a porta 8800, que é a porta que a gente indicou aqui, tá? Então ele está carregando aqui os dados do nosso banco. Então já está tudo certo com a nossa integração. Então agora vamos iniciar a parte do front-end. Eu até vou estopar aqui o nosso back-end. Tá? Vou botar uma pasta aqui com cd.ponto e vou acessar a pasta front-end. Aqui dentro eu vou criar o projeto em React com npx create react app.bara, tá? E após a instalação, vou limpar o terminal aqui e vou instalar algumas bibliotecas que vamos utilizar no front-end. Então vou dar um yarn add em style de components para nossa estilização, o Axios para a gente consumir a API que a gente construiu no nosso back-end, o React Icons, que vai carregar os icons de edição e da lixeirinha de exclusão, e o React-Toastify, que é basicamente aqueles toasts de feedback de quando a gente inclui, edita ou exclui algum usuário. Então vou dar um Enter. Então com as instalações feitas, eu vou fechar o terminal e vou limpar o projeto aqui com alguns arquivos que não vamos utilizar, tá? Eu vou deixar só o app.js e o index.js. O resto eu vou excluir. E aqui nesse app.css eu vou deixar só essa div para não dar nenhum erro aqui. Vou tirar essas importações. E no index também, vou tirar isso daqui. Essas importações aqui também, tá? Vou deixar assim. Aqui em public tem mais algumas coisas que não vamos utilizar também. Vou deixar só o index.html. E aqui eu também vou limpar esses comentários. Vou remover isso daqui. Isso daqui também. E aqui no index.html vamos aproveitar para fazer a importação da fonte Poppins. Aqui do Google Fontes, eu filtro aqui por Poppins, clico aqui e seleciono a opção regular 400, medium 500 e semi-bold 600. Aqui do ladinho, nesse link, eu copio tudo isso daqui, tá? Copio e vou colar aqui no nosso header do index.html, beleza? O próximo passo vai ser a gente fazer uma estilização global. Então eu vou criar dentro da pasta src um new folder.
eu vou chamar como styles, o nome da pasta, e dentro eu vou criar o arquivo como global.js. Aqui dentro eu vou importar do style de components o create global style e vou criar uma const global, tá? Que vai ser igual create global style. Vou abrir aspas aqui e dentro eu vou informar que para todos os itens vai ter margem padding 0 e a font family vai ser a Poppins que a gente importou ali no index.html. Se não funcionar, vai ser sans serif. E para o body, tá? Vai ter um widget sem VW e o age sem VH, para ocupar todo o espaço da tela. E o display vai ser flex, justify content center e o background color vai ser F2, 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 que é um cinza fraco. E por fim, eu vou exportar esse global aqui por default. Então agora vamos começar a trabalhar no nosso app.js aqui. Então eu vou ter basicamente a função do app retornando vazio e exportando por default o app aqui. E vou começar importando a estilização global que acabamos de criar. Então eu vou importar como global style e no return eu vou colocar aqui no final global style. Após isso eu vou fazer a importação do React Toastify, que é aquele feedback, né, que dá em tela quando o usuário faz alguma ação. E também vou importar a estilização dessa biblioteca, beleza? Então aqui eu vou configurar o Toastify, colocando esse Toast Container e falando que quando der 3 segundos ele vai fechar. E a posição em tela que eu quero é embaixo na esquerda, tá? Você pode configurar a posição na tela que você quer que apareça esse Toast, beleza? Depois disso, eu vou importar o style de components como styled aqui. E vou criar o primeiro componente que vai ser o container. Então nesse container eu vou criar uma const container igual styled.div, vou abrir aspas aqui e vou colocar o width 100% com tamanho máximo de 800 pixels para não ficar muito grande na tela o nosso projeto e um margin top de 20 pixels. O display vai ser flex e flex direction column para ficar um item em cima do outro. Align Item Center para ficar centralizado e a distância dos itens vai ser um gap de 10 pixels. Vou criar uma const title que vai ser igual styled.h2, tá? E vou criar uma string vazia porque não vai ter uma estilização esse nosso título. Então só vou adicionar aqui esse title como usuários, beleza? E depois disso vamos fazer a criação do nosso formulário. Então eu vou criar aqui dentro de SLC uma pasta como components, beleza? E aqui dentro eu vou criar esse arquivo como form.js. Então antes de a gente iniciar com o nosso formulário aqui, vou dar um Ctrl J e vou startar o projeto para a gente acompanhar, né, as alterações que vamos fazer. Então carregou aqui, ele está dando erro porque a gente está importando o formulário e não criamos nada ainda. Então aqui no app a gente está importando, mas falta a gente criar aqui. Então eu vou fechar aqui e vou criar o formulário aqui com uma const form e exportando por default como form. Eu vou importar o styled components como styled e vou criar o primeiro componente como form container, que vai ser um formulário que vai pegar do styled.form. E esse formulário, né, basicamente, eu vou importar ele aqui, ele vai ser um display flex. Os itens vão ser alinhados no flex end, ou seja, tudo embaixo. A distância entre os campos vai ser de 10 pixels. O flex wrap vai ser wrap, para quando a tela diminuir, os campos vão se ajustando para baixo. O background color vai ser branco. O padding 20 pixels. Vai ter um box shadow fraquinho aqui, cinza. E o border radius 5 pixels. Para esse formulário eu vou usar um ref. Então eu vou fazer uma const ref igual user ref e vou importar aqui do React esse user ref. Já vou importar uma propriedade como onEdit para deixar pronto aqui, que vamos utilizar depois, beleza? E dentro desse formulário eu vou criar outro componente como input area. Esse input area então basicamente vai ser igual ao styled.div e vai ser um display flex com o flex direction column. E dentro dele, basicamente vai ter a label e o input. Então a primeira vai ser uma label
com o texto nome e o input com o name nome, tá? Aqui eu vou utilizar o mesmo nome que está lá no nosso banco, assim facilita o nosso desempenho aqui. E vou criar então a estilização do input da label. A label vai ser basicamente igual ao style.label, vazio aqui. O input vai ter um tamanho de 120 pixels, vai ter um padding aqui na horizontal, ou seja, nos lados, de 10 pixels, um border 1 pixel solid cinza, um border radius 5 pixels e o weight 40 pixels, para ter um tamanho padrão. E vou criar o input area para label e-mail, que o input vai ter o name de e-mail e o tipo e-mail. Vou criar o input area para o telefone com o name phone, igual está no nosso banco. O input area com a label data de nascimento e o input name data nascimento, assim como está na nossa coluna no banco de dados. Vai ser do tipo date. Após isso, vamos criar o botão com o tipo submit. Assim, tanto a gente clicando nele como a gente dando um enter em algum campo, ele vai enviar o formulário. Então esse botão basicamente vai ser um style de button, que vai ter um padding de 10 pixels, o cursor vai ser pointer, vai ter um border radius 5 pixels, sem borda, background color com esse azul, color white e o weight de 42 pixels. 2 a mais que os inputs porque ele não vai ter a borda, tá? Então se a gente salvar aqui, ele já vai estar carregando o formulário nosso, tá? Sem nenhuma funcionalidade, mas já está estilizado. Então agora o próximo passo vai ser a criação do grid. Então voltando aqui para o código, aqui em app.js, eu vou importar um componente que eu vou criar, tá? Eu vou chamar como grid. Então aqui dentro de components eu vou criar um new file como grid.js. Só para explicar aqui dentro do form, por exemplo, eu estou criando a estilização junto com o arquivo para ficar mais produtivo aqui o meu vídeo. Mas geralmente eu costumo criar uma pasta e criar num arquivo a estilização e eu importo no outro arquivo que está só o componente React, beleza? Mas por questão de produtividade eu estou colocando no mesmo arquivo aqui. Então aqui eu vou começar criando o componente do grid, tá? E exportando por default como grid mesmo. Vou importar o styled components como styled e vou criar um table igual ao styled.table. E essa tabela vai ter um tamanho de 100%, background color branco, padding 20 pixels, box shadow com cinza fraco aqui igual o form, o border radius 5 pixels para ficar com as bordinhas arredondadas, max width 800 pixels, margem 20 pixels, em cima e embaixo e automática nas laterais, o word break all, para caso for muito pequeno o dispositivo, ele possa quebrar as palavras. Então vou criar esse table aqui dentro do return, e após isso eu vou fazer algumas importações que vamos utilizar daqui a pouco, tá? Então vou importar do React Icons o FA Trash, que é a lixeirinha, e o FA Edit. Eu já vou importar o Actions para nossa API, que vamos utilizar daqui a pouco, e o Toast aqui para nosso feedback. Então eu vou criar uma const theread, igual ao style.theread, e vou importar aqui dentro do table. Vou criar um tr, e vou importar dentro do theread, e vou criar as colunas aqui com o th. Então vou colocar na primeira nome, e-mail, phone, e nas duas últimas vai ficar vazio, já que é edição e exclusão. Então vou criar esse th, tá? E dentro vai ter um textAlign start, o border button inset para criar uma bordinha cinza, um padding button de 5 pixels, e quando o dispositivo for menor que 500 pixels, se eu passar a propriedade only web, esse item vai ficar com display none, ou seja, não vai aparecer. Então se eu salvar aqui para a gente testar, podem ver que está aparecendo as 3 colunas, e na versão mobile o phone ele fica com display none, não aparece, beleza? Então continuando aqui, eu vou criar o tbody embaixo do theread aqui, e vou receber a propriedade users, que vai ser o que vai vir do nosso banco, tá? E esse users basicamente vai ter um map, e vou passar um tr aqui
com aqui do índice do item e vou criar um TD. Então os TD vão ter um padding top de 15 pixels. No text align, se eu receber alguma propriedade como align center, vai alinhar ao centro, se não ao início, né, o start. O edit, se eu passar alguma propriedade de tamanho, vai prevalecer esse tamanho, senão vai ser alto, tá? E quando o dispositivo for menor que 500 e eu receber a propriedade também only web, vai ficar invisível na tela. Então aqui, nesse primeiro item aqui, eu estou recebendo o nome, tá? Com o edit 30%. No segundo vai ser o e-mail, também com 30% de tamanho. O terceiro vai ser o fone, vou colocar 20%. E vou colocar a propriedade only web para quando for um dispositivo pequeno aparecer, tá? Assim como eu coloquei aqui no TH. E vou criar um TD com a propriedade align center. Então os icons de edição e exclusão, eles vão ter o align center aqui alinhado ao centro e vão ter um widget de 5%. Essa lixeirinha já tem um clique aqui. Eu vou tirar aqui para a gente colocar depois, tá? E agora vamos trabalhar aqui no app.js para a gente receber esses usuários do nosso banco. Então aqui no app.js eu vou fazer a importação do useState, tá? Eu vou criar dois state, um para users e um set users aqui, que vai iniciar com array vazio. Uma variável que eu já vou deixar pronta, que é para edição. Então onEdit e set onEdit, que vai ser inicializado como null. Vou fazer a importação do Axios e vou criar uma função getUsers. Então ela vai ser assíncrona, já que eu vou ter que esperar o banco de dados retornar esses dados. Eu vou criar uma const res aqui de response. Vai esperar, né, com a await o Axios fazer um get no localhost 2.8800, que é o local do nosso projeto, tá? E com essa resposta eu vou setar nesse state aqui de usuários o res.data e vou fazer um sort para sortear pelo nome, ou seja, vai ordenar por ordem alfabética. Então basicamente eu passo A e B como parâmetro do sort aqui e verifico se o A.nome for maior que o B.nome, ele vai retornar 1, senão vai retornar -1. E se isso daqui der algum erro, dentro desse cat aqui do try, ele vai ter um toast.error, passando o error que eu recebi aqui no cat. Agora eu vou importar o useEffect e vou criar esse useEffect, recebendo essa função getUsers e recarregando sempre que eu setar algum usuário. E agora eu vou passar essa lista de usuários aqui para o grid. Então eu vou passar por propriedade users igual users, tá? E vou receber aqui no grid esses usuários. Então, para a gente ver funcionando, a gente tem que rodar além do front-end o back-end. Então aqui eu vou dar um Ctrl J, vou abrir um novo terminal e vou acessar a pastinha API, então cd API, e vou rodar yarn start. Ele está rodando o nosso banco aqui então, e ao acessar a aplicação, está carregando o usuário que eu incluí manualmente lá no nosso banco de dados. Então aqui no nosso banco tem só esse usuário aqui, beleza? Então o get dos usuários já está funcionando. Então agora vamos trabalhar com o post, tá? Para a gente poder adicionar novos usuários. Então voltando aqui para o projeto, eu vou focar aqui na API, beleza? No nosso back-end. E aqui na controllers, user.js, eu vou fechar aqui, eu vou criar um método addUser. Então eu vou exportar uma const addUser que vou receber por parâmetro o request e o response. E aqui dentro eu vou criar uma const key de query, igual eu fiz aqui em cima, só que como eu estou adicionando um usuário, vai ser um insert. Então insert into, eu vou inserir um dado dentro da tabela de usuários, nessa ordem, nome, e-mail, fone, data de nascimento. E o values aqui eu passo um ponto de interrogação, beleza? E aqui embaixo eu vou pegar os valores eu vou passar no body, então eu vou pegar aqui e vou criar um array recebendo o primeiro parâmetro o nome do body aqui, o segundo o e-mail, o fone e a data de nascimento, beleza? Então eu vou chamar nosso banco, .query, passando esse insert aqui e passando esses valores.
Esses valores eles vão substituir aqui nesse ponto de interrogação e vai seguir uma ordem aqui na inserção. Como terceiro parâmetro, eu vou passar uma função recebendo um erro aqui. Se tiver algum erro, eu vou retornar o JSON, o erro, tá? E se der tudo certo, eu vou retornar um status 200.json, usuário criado com sucesso. Então é esse texto aqui que retorna lá para o usuário quando ele faz uma ação. Eu vou aproveitar aqui também, vou criar a função de update, então vou dar um export const update user, recebendo o request e o response. Na query eu vou dar um update usuários, setando o nome do parâmetro nome aqui, e-mail, fone, data de nascimento, where ID for igual ao que eu estou recebendo por parâmetro. Então aqui os values vai ser o mesmo esquema, vou receber do body o nome, e-mail, fone, data de nascimento, e no dbQuery eu vou pegar essa query como primeiro parâmetro. Em segundo parâmetro, eu vou receber todos esses itens aqui, do ID que eu vou receber da requisição params ID. Como terceiro parâmetro aqui, eu vou receber a função que vai verificar se tem algum erro e vai retornar um JSON. Se não, ele vai retornar o status code 200 com o texto usuário atualizado com sucesso. E por último, eu vou criar a função de delete user, recebendo a requisição e response também. E na query aqui, o texto vai ser um delete from usuários, o RID for igual ao que estou recebendo aqui. Então no db.query vou passar o primeiro parâmetro, esse texto de delete aqui. O segundo vai ser o ID, que eu também vou receber dos parâmetros. E como terceiro parâmetro aqui da função query, se tiver algum erro ele vai retornar, se não, vai retornar um status code 200 com o texto usuário deletado com sucesso. Então finalizamos a nossa controller aqui. E aqui em rotas eu vou importar essas controllers. Então eu vou importar o add user, o update e o delete. Aqui eu vou criar as rotas, tá? Então a primeira vai ser para o post, vai ser na raiz, vou chamar a função add user. A segunda vai ser um put, que eu vou ter que receber um ID para fazer o update, tá? E a mesma coisa para o delete. Eu vou receber o ID para fazer o delete. Salvando aqui, basicamente finalizamos nosso back-end. Eu vou dar um Ctrl J, só para garantir aqui. Eu vou startar de volta o back-end. E vamos trabalhar agora só com o front-end. Então eu vou fechar a pastinha da API aqui. E aqui em grid, tá? Eu vou começar fazendo aqui o delete. Então no icon aqui da lixeirinha, eu vou atribuir o evento onClick, que vai chamar o handle delete passando o ID do item. Então eu vou criar essa função handle delete, que vai ser assíncrona, né? Já que estamos trabalhando ali com o banco, e vou receber o ID aqui em cima. Então vai ser um await actions, que vai chamar a função delete na URL do localhost aqui, com a porta barra mais o ID que eu estou recebendo por parâmetro. E para validar se deu certo, então eu vou usar o then, que é uma promise, que vai receber esse objeto destruturado que é o data, tá? Então esse data é basicamente aquele texto que eu informo lá no back-end que o usuário está deletado com sucesso, e eu passo aqui no toast.success para ficar verdinho essa informação. Como é um delete, ao invés de eu recarregar novamente o banco, eu vou criar um const new array, filtrando os usuários que eu recebi aqui, o usuário que tem um ID diferente daquele que foi deletado. Então vai retornar todos os outros usuários. E vou setar para esse set user esse new array. Então eu vou importar esse set users aqui. E aqui no app eu também vou passar esse set users como propriedade, tá? Após isso, aqui eu vou criar a função handleEdit, que é o icon de edição. Então eu vou passar o item inteiro aqui e vou criar uma const handleEdit, recebendo esse item e passando para o set onEdit o item, beleza? Então vamos salvar aqui. E desse set onEdit eu tenho que adicionar aqui no app também. Então aqui eu colo o set onEdit, passando essa propriedade aqui, que é esse state. E esse onEdit eu vou passar aqui para o formulário, ou seja, aqui no grid eu vou setar quando tiver um item de edição e vou mandar essas informações aqui para o nosso formulário, tá? Então por isso que eu fiz essa ponte aqui do app.js.
eu passo o set on edit aqui para o grid, e o grid retorna um item de edição quando eu clico lá no lápis de edição, tá? E passo o on edit aqui no formulário. E nesse formulário também vou passar o set on edit, para depois que eu finalizar ele retornar null. Vou passar o getUsers, que é essa função, por isso que eu criei fora do useEffect, para eu atualizar os dados, tá? E agora vamos finalizar aqui no formulário. Aqui eu vou importar o useEffect e vou criar no useEffect uma condição para verificar se esse formulário que eu estou recebendo ele tem algum item de edição, ou seja, eu cliquei lá em algum item do grid para editar, ele vai retornar o edit aqui um objeto com todas aquelas informações daquele item. Se tiver, eu vou pegar o ref aqui, que referencia o formulário e os seus campos aqui, .current. Então no formulário, no input nome, o valor vai ser igual do onEdit.nome, que é o item de edição, e assim vai ser para todos os campos, tá? Vou importar também o actuals, o toast, e aqui no formulário eu vou atribuir o onSubmit para o handle submit. Essa função vai ser assíncrona, tá? Eu vou executar o prevent_default para não recarregar a página. Vou criar uma const user referenciando esse formulário aqui, beleza? E vou verificar se todos os inputs do formulário têm informação preenchida. Caso algum não tiver, vai retornar um toast.warning com o texto preencha todos os campos. Se tiver tudo certo, eu vou verificar se é uma edição, tá? Que eu estou enviando o meu formulário de uma edição. Se sim, eu vou fazer um await actuals.put, que é uma edição, no localhost barra, passando o ID do item que eu estou editando. E no body da requisição, eu vou passar as informações de nome, e-mail, fone e data de nascimento vinda do meu formulário. Então esse formulário aqui é basicamente essas informações que eu recebo aqui no meu back-end, beleza? Então se a atualização do item der certo, aqui no then eu vou receber um toast.success com o texto aqui do back-end, tá? Por exemplo, aqui no update usuário atualizado com sucesso. Se não, no cat eu vou receber um toast.error com o texto aqui do cat, beleza? E se não for um item de edição, então vou fazer um await actions.post, que é uma inclusão, na URL raiz, e passando no body esse mesmo texto aqui, beleza? A diferença da edição aqui é que eu não estou passando nenhum ID, porque o post não precisa. E o then e o cat vai trabalhar da mesma forma, com o success e o error. Então, após eu incluir ou editar algum item, eu vou limpar o formulário. Vou importar aqui também, como propriedade do formulário, o set onEdit e o getUsers. Para esses carinhas aqui, eu vou setar o onEdit como null, para eu poder fazer depois da edição uma inclusão, sem dar conflitos, e vou atualizar o nosso grid com getUsers. Só lembrando que o getUsers aqui no app.js, ele faz uma nova requisição para o nosso back-end no get, pegando todos os nossos itens, tá? Então, antes da gente testar, só vamos aqui no banco e vamos editar essa tabela de usuários. Então, vou dar um botão direito, Alter Table, essa data de nascimento, tá? Nesse projeto eu vou deixar como varchar mesmo, beleza? Então, eu vou deixar varchar 255. Isso só para a gente não fazer validações de data aqui nessa aplicação, que não vai ser necessária, beleza? Então eu vou testar aqui nossa aplicação. Então eu já tenho o usuário que eu incluí inicialmente lá pelo banco e vou fazer a inclusão do novo usuário. Por exemplo, o 2. Aqui eu vou colocar o e-mail Will2. O telefone vou colocar um qualquer aqui, com 1/1 de 2000 e vou salvar. Aqui ele já validou que precisa ser um e-mail válido, tá? Eu vou clicar em salvar. Salvou no banco e retornou aqui no nosso grid. Eu vou fazer edição, tá? Já está tudo carregado certinho aqui. Vou alterar as informações para ver se a edição também está funcionando. Vou colocar um telefone qualquer. Vou alterar o ano aqui para 2002. E vou clicar em salvar. Ele também já atualizou as informações. Agora vamos ver se o delete está funcionando. Eu vou clicar aqui na lixeirinha. E já está funcionando também o delete.
Eu vou inserir então um novo usuário, por exemplo, teste. O e-mail vai ser teste@teste e vou colocar um telefone qualquer com a data de nascimento do 1/1 de 1999. Vou clicar em salvar, já ordenou embaixo do W aqui, tudo certinho. Então finalizamos mais um projeto. Se você curtiu esse modelo Full Stack, deixe seu like e um feedback aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou estar trazendo mais projetos relacionados, beleza? Então obrigado e até mais.